Boa noite. Hoje é 30 de junho, meu nome é Rodrigo Zevzicovas e começamos agora mais um Papo de Logista. No programa de hoje, debateremos logística reversa, o acúmulo de resíduos em aterros sanitários é um grave problema urbano. Afinal, além de dejetos orgânicos, muitos materiais encaminhados a tais locais são potencialmente perigosos, o que coloca em risco o meio ambiente e a saúde pública. Para tentar solucionar essa questão, foi instituída em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela estabelece várias ferramentas para a gestão de resíduos, que devem ser aplicadas em toda a cadeia produtiva de consumo. Ou seja, do fabricante de determinado insumo ao consumidor que efetivamente gerou o resíduo, todos têm responsabilidade pelo seu descarte correto. É nesse contexto que surge a logística reversa. Fabricantes e importadores de resíduo têm responsabilidade no descarte. Por isso, eles devem investir em programas de logística reversa para recolher os resíduos gerados pelos consumidores. A logística reversa deve encaminhar os resíduos para reciclagem, quando possível, ou para descarte ambientalmente adequado, de forma a evitar o acúmulo em aterros. Além das regras determinadas pela lei, um decreto federal de 2017 trata da fiscalização de agentes envolvidos no ciclo de vida dos produtos. Isso significa que todos os elos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, podem ser responsabilizados de forma igual e estão sujeitos a penalidades. Para trazer o assunto para a realidade do setor de tintas, convido 3 especialistas no tema. Meu grande companheiro de live, Salvador Nascimento, que é representante da Artesp no projeto que vamos conhecer daqui a pouco. Boa noite, Salvador. Tudo bem com você? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá ótimo, Salvador. Legal. Conosco também está a Thaís Faguri, presidente da Beaço e diretora do Prolata. Boa noite, Thaís. Como você está? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Para fechar esse trio mais que especial, dou as boas-vindas ao meu colega de jornalismo, Fábio Berg, diretor de comunicação e relações institucionais da Abrafat. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Salvador. Boa noite, Thaís. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Então tá bom. Desde já eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas para os nossos espectadores podem mandar perguntas aqui pelo chat, tanto do Facebook como do YouTube, que a gente vai fazendo para vocês, né? Então vamos lá, vamos começar. Vou começar aqui pela Thaís. Thaís, existem vários tipos de embalagens metálicas no imenso universo do varejo. Ao tratar das latas de tintas, temos a impressão que só esse segmento tem um processo necessário para a reciclagem. Existem outros segmentos impactados pela lei? Sim, vamos responder a sua pergunta. Sim, existem outros segmentos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vale para toda e qualquer embalagem de aço e para toda e qualquer embalagem que esteja sujeita à logística reversa. Então, são embalagens de resíduos classificados como comuns, embalagens comuns. Então, entram também as latas de alimentos, e aí a gente pode considerar, no caso da lata de aço, não só a lata de tinta, de textura, de massa, a gente pode considerar também as latas de milho, ervilha, atum, sardinha, leite condensado, creme de leite, achocolatado, leite em pó, enfim, todas as outras embalagens de alimentos que a gente tem no mercado hoje, tá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vale para toda e qualquer lata de aço, desde que não seja de resíduo perigoso, tá? Então, são resíduos classificados como resíduos comuns, que entrariam no sistema de logística reversa comum, como é o caso da própria lata de tinta, que ela pode ser descartada adequadamente pelo consumidor como resíduo comum. E de que forma que essas latas devem ser descartadas? No caso da lata de tinta, especificamente, ela não precisa estar limpa, né? Ela pode estar com filme de tinta seco, que ela não inviabiliza o processo de revalorização e de reciclagem da lata. O destino dessa embalagem é reciclagem mecânica, ele vai para a siderurgia, então a gente tem todas as latas, elas podem ser descartadas da mesma forma, desde que não seja constituído resíduo perigoso. E a política vale para esses materiais.
Legal. E como surgiu o projeto com as lojas de tinta, Thaís? Fala um pouquinho sobre ele. Bom, o projeto com as lojas de tintas, a gente tem um projeto, na verdade, né, tanto com as lojas de tinta e de materiais de construção. O projeto com as lojas de materiais de construção, ele foi anterior às lojas de tinta. O projeto com as lojas de tinta, ele surgiu de uma demanda do Ministério Público, na Baixada Santista, especificamente. A gente tem hoje 3 pilares do programa Prolata. Então, um dos pilares são os pontos de entrega voluntária, e esse pilar foi o último pilar que o programa começou a trabalhar, né? Ele começou a trabalhar esse pilar em 2018, a gente começou com a instituição de pontos de entrega voluntária parceiros. Esses pontos parceiros são pontos que não recebem só lata de aço exclusivamente, e aí em 2019 a gente começou o projeto com as lojas de tinta. Essa demanda, ela surgiu de uma ação do Ministério Público na Baixada Santista, a qual chamou a indústria para realizar programas de logística reversa na região. Então, nesse momento, a gente se conectou à Artesp, né, efetivamente. A gente já tem uma parceria com a Abrafat há muito tempo, a Abrafat já participa do Prolata desde 2014. Então, a gente se conectou à Artesp para que a gente pudesse alavancar também e pudesse capilarizar o programa no varejo de tintas. Então, ele surgiu especificamente na Baixada Santista por uma demanda do Ministério Público. Perfeito. Você citou a Abrafat, né? Vou conversar com o Fábio agora. Fábio, como que as fabricantes participam desse projeto? Como que elas enxergaram essa obrigatoriedade da lei? Bom, Rodrigo, como a Thaís disse aí, a Abrafat está junto já aderiu ao Prolata desde 2014, né? Já faz um bom tempo. Então, quando surgiu essa demanda do Ministério Público lá da Baixada Santista, logicamente nós estamos juntos aí, e um pouco dentro desse conceito que está permeando aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o conceito de responsabilidade compartilhada. Então, todos os agentes aí nesse processo que envolve a embalagem de tintas, no nosso caso, são responsáveis pela destinação. Então, o fabricante assim como o fabricante da embalagem, assim como o lojista e o consumidor e também o poder público, né? Para a gente ter soluções completas, assim, soluções variadas, é muito importante, porque você oferece ao consumidor a possibilidade de ele levar ou dele encontrar mais facilmente um meio de destinar corretamente a sua embalagem. Essa é uma prioridade para nós. Muitos anos atrás, muito antes, inclusive, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós já estávamos atentos a essa questão e percebíamos que a lata de aço, ela não ia para o aterro, né? As pesquisas que a gente fez sempre mostraram isso. A lata de aço tem valor. Então, informalmente, já existia aí o recolhimento pelos catadores que levavam isso para sucateiro, para estruturas formais ou informais que acabavam levando esse aço para reciclagem. Então, contar com um programa estruturado e cada vez com mais opções de descarte adequado, para a gente é o melhor cenário. Legal. Salvador, e para as lojas de tinta, elas têm obrigação de aderirem ao programa? Quais as principais dificuldades para adesão? E existe algum tipo de benefício para os lojistas que participarem? Digamos que obrigatoriedade a gente não tem necessariamente, salvo em algumas circunstâncias, como a da Baixada Santista, onde o Ministério Público, que tem um grupo dedicado às questões do meio ambiente, que é o GAEMA, né, obrigatoriedade ela não existe assim de uma forma geral, né? Só em algumas ocasiões pontuais, né? O que a gente procura sempre estimular no varejista é a responsabilidade ambiental. A gente sabe que os aterros sanitários aí, de uma forma meio que genérica, eles estão bastante ocupados,
Então, a gente tem que implementar essa, digamos, cultura de responsabilidade ambiental, e o revendedor de tinta, ele tem um papel importante, como todo varejista, ele tem um papel importante como facilitador do processo, né? Então, a vantagem para ele tem sido se mostrar como um participante ativo de processos de renovação, de reciclagem, de revalorização de embalagens. E a gente tem percebido, de fato, que ao contrário do que a gente imaginou no primeiro momento, que as lojas elas só adeririam ao programa se elas fossem, digamos, obrigadas, não. Muitas lojas têm nos procurado para aderir ao processo voluntariamente, né? Olhando assim um pouquinho o negócio, o varejo de tinta de perto, como o Fábio disse, né, a lata metálica ela não era, digamos, um problema para o varejo ou para o consumidor, ela sempre foi reaproveitada de uma forma ou outra, até mesmo pelo pintor de paredes, que é um ente bastante importante nesse processo. Ele reutilizava a lata e quando ela não servia mais, levava em algum lugar, o catador pegava, enfim. Mas a gente tem digamos assim, um subnicho dentro do varejo de tinta, que são as lojas especializadas em repintura automotiva. Aparentemente, essa categoria de negócio gera um resíduo muito maior do que os outros, porque eles utilizam muitas latinhas, aquele famoso quartinho, latas de 900 ml para pintura automotiva, para confecção de cores, e elas acabam ficando ou no ponto de uso, ou elas voltam para as lojas. Então, quem tem a preocupação em aderir ao programa, ele, de uma certa forma, ele elimina esse problema e ele participa ativamente desse processo, colaborando com as questões ambientais e tudo mais. A gente tem um belo exemplo, a Thaís pode explicar isso com números para a gente, se der tempo, de uma loja em Santos que é uma das campeãs aí de volume, justamente por se tratar por ter esse perfil, né? Trabalha com muita linha automotiva, fica muita latinha rodando para lá e para cá, as oficinas devolvem latas vazias para eles, porque não tem onde deixar, e por aí vai. Então, a grande questão aí é a responsabilidade e a vontade do lojista em participar. Tá certo. Tá vendo, Salvador? Sempre me ajudando. Eu já ia fazer uma pergunta sobre isso mesmo, sobre a primeira fase lá na Baixada. Thaís, a obrigatoriedade do Ministério Público fez com que a Baixada fosse a primeira região, né? Como que foi essa implementação? Como que vocês receberam isso? E como que foi essa implementação, a experiência lá com os lojistas? Então, vamos lá. Eu vou discordar um pouquinho do Salvador, dele falar que o lojista não tem obrigatoriedade, tá, Salvador? O lojista ele não se sente parte do processo de logística reversa, né? Mas pela Lei 12.305, o varejo é chamado. Então, o varejo de tinta também tem responsabilidade compartilhada, assim como qualquer outro varejo que tenha produtos que sejam chamados por logística reversa, ele tem a obrigatoriedade de participar de algum programa de logística reversa. Obviamente que isso não está sendo cobrado em larga escala, né? Então, a gente tem a cobrança hoje, ela se iniciou por alguns ministérios públicos, então, no caso lá da Baixada Santista, ele iniciou efetivamente uma cobrança relacionada à logística reversa, né? E a gente faseou o programa na Baixada Santista, num primeiro momento, em 3 fases, e aí o Ministério Público nos solicitou que esse programa fosse enxugado para 2 fases, né? Então, assim a gente o fez. Então, a primeira fase era uma fase de 24 meses, e a segunda fase, uma fase de 12 meses. Então, na primeira fase, a gente tem 4 municípios, no qual a gente teria que estruturar o programa de logística reversa em parceria com o varejo, e de que forma a gente estruturaria isso, né? Então, a gente precisaria trazer com que esse material ele tivesse toda a rastreabilidade que é assegurada pelo programa, e também a gente conseguisse acompanhar toda a cadeia, né? Então, como eu disse, o programa ele está em 3 pilares prioritários, né? Então, que são os pontos de entrega voluntários, pontos de recebimento de latas, os entrepostos e as cooperativas de catadores, que é o lastro social que a gente tem do programa hoje. Então, para que a gente implementar nas lojas, na primeira fase, que foram em 4 municípios, que foram São Vicente, Itanhaém e Guará, nesses 4 municípios, a gente precisaria ter os outros lastros,
para que pudesse ter escoamento do material e a gente tivesse assegurado também que esse material teria uma rastreabilidade e que chegaria, que o destino final daquele material fosse a siderúrgica, né? Então, a gente tem 3 parceiros siderúrgicos, na Baixada Santista especificamente, é um dos parceiros que retira os materiais tanto das cooperativas e dos entrepostos parceiros, então, para que a gente tenha assegurado essa rastreabilidade. Esses materiais são devolvidos na loja pelo consumidor, então essas lojas, elas também têm a obrigatoriedade em colocar lá o material de comunicação. O Prolata organiza todo esse material de comunicação nas lojas, então ele também tem segurança jurídica em relação a ele não ser só um ponto de recebimento, mas ele também tem a comunicação para o consumidor. Nem todas as lojas há necessidade da gente ter um ponto de recebimento, tá? Então, apesar de eu falar, eles têm que fazer parte do programa, fazer parte de algum programa de logística reversa ou participar de logística reversa, nem todas as lojas têm a obrigatoriedade da logística reversa, de implementar. Essas lojas podem ser pontos de comunicação. Por quê? Porque nem toda loja tem espaço, né, para receber os materiais. Então, algumas lojas elas podem só comunicar ao consumidor, olha, existe esse programa, procure o endereço tal, o endereço XY, ou então mais próximo de você, através do site. Então, a gente também fornece esse material de comunicação para a loja. Então, a fase 1, ela era estruturada em 4 municípios, a gente tinha obrigatoriedade de implementação de, no mínimo, 4 pontos, né, 4 pontos de recebimento pelo programa, e aí, obviamente, também que junto com esses 4 pontos, a gente teria que ter nos municípios cooperativas ou entrepostos, para que a gente pudesse ter o escoamento do material. Então, no caso de Santos e São Vicente, Santos e Guarujá, a gente tem cooperativas, e São Vicente e Itanhaém, a gente tem entrepostos. Então, para que a gente também facilitasse com que o varejo fizesse a devolução desses materiais. Na fase 1, a gente, como eu falei, tinha obrigatoriedade de 4 pontos, e aí a gente, obviamente, cumpriu essa fase com excelência, e aí a gente, logo no início, já largou aí com 9 pontos, tá? Então, hoje a gente tem muito mais. Legal. E, Fábio, como que as fabricantes viram essa primeira fase? Elas sentiram já a eficácia do programa? Olha, a primeira sensação é que é um grande avanço, né? Quer dizer, a gente ter uma região em que você já tem a estrutura montada, opções para o consumidor, lojas querendo voluntariamente participar, né? Percebendo que isso pode ser, inclusive, um diferencial competitivo, isso é muito positivo. O fabricante não tem esse contato com o consumidor, né? O fabricante tem o lojista como seu grande intermediário nesse contato com o consumidor. Então, tanto na venda como no possível retorno da embalagem, ele depende do lojista. Então, você contar com uma região que está avançando e que, inclusive, está sendo vista como referência, como boa prática, como exemplo para outras, e poder acompanhar aí a evolução, os ajustes necessários, tem sido um aprendizado muito importante e, ao mesmo tempo, tem trazido aí informações que são úteis para a gente continuar avançando com a implantação desse programa, cujos resultados aí já existem em proporção muito boa, mas tendem só a crescer. Legal. Salvador, a Thaís falou que todos os lojistas são obrigados, né? Quais problemas o lojista que não aderir ao programa ele pode ter? Na verdade, Thaís, obrigado por você ter puxado a minha orelha, eu me expressei mal. Na verdade, o varejo ele tem que participar ativamente, eu quis dizer que ele não precisa participar efetivamente como ponto de recebimento, pelo menos até agora, né, Thaís? Como ponto de recebimento, como tem lá um recipiente para receber as latas vazias, mas ele tem que participar efetivamente como ponto de informação, né? O que acontece na prática é que o lojista não vai indicar uma outra loja para o cliente dele levar uma lata vazia, né? Então, esse é um dos motivadores para que o número de lojas aumente. O que a gente percebe, a Thaís, como autoridade no assunto, pode me corrigir mais uma vez, se for o caso, é assim,
existem legislações municipais que são mais rigorosas num dado momento do que efetivamente a gente percebe. Por exemplo, a cidade de Santos, ela tem regulamentos municipais que exigem uma participação mais ativa do varejo como um todo, e não só, não estamos falando só de lata de tinta, né, estamos falando de uma série de outros produtos, ou subprodutos, ou embalagens, ou enfim, produtos que têm o descarte como uma característica do pós-uso. Então, algumas cidades têm essa regulamentação particular mais rigorosa, e o lojista, se ele não participar, ele vai ser autuado, porque notificado e depois autuado, porque ele está, digamos, ferindo um mecanismo legal, né? A lei, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei federal de abrangência nacional, então todo mundo tem que participar. Talvez a gente não perceba algumas coisas, até porque o consumidor ainda não tem essa consciência tão, digamos assim, tão disseminada de devolver, de reciclar e por aí vai. Mas e o nosso papel enquanto representantes da classe junto com o Prolata e com as indústrias, viabilizar esse processo, né? Porque tem a questão do mínimo impacto econômico para quem participa, né? E lembrando sempre, e aí eu recorro mais uma vez à Thaís, né, que ela vivencia isso no dia a dia, existe um aspecto social muito importante no programa, porque o pessoal que trabalha nas tais cooperativas, a gente chama vulgarmente de ferro velho, etc., mas as cooperativas, elas têm que estar habilitadas, e o pessoal que trabalha lá tem que estar treinado, protegido com IPI, então tem um aspecto social muito importante que é viabilizado por todo o processo de revalorização, né? Eu queria aproveitar também, Rodrigo, fazer uma pergunta para a Thaís. Thaís, a gente percebe algumas iniciativas nascendo no nosso setor, no setor de tinta como um todo, seja envolvendo lojas de tinta especializadas, seja envolvendo materiais de construção, que não fazem parte do programa Prolata, por exemplo. Eu, como, digamos assim, espectador desses processos, eu temo, porque eu percebo que nem todos cumprem todas as etapas que a gente tem que cumprir. Ou eu estou errado na minha avaliação? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, até para alertar os revendedores. Vamos lá, Thaís, completa ele no que você desejar e já aproveita e responde a pergunta. Vamos lá. Bom, Salvador, o risco, na verdade, há um risco porque você pode não ter a rastreabilidade correta do material, né? Então, por que às vezes a gente fica... Primeiro, porque você não está conectado, ou às vezes está conectado num programa de logística reversa, mas não está conectando o que está executando fora do programa. As iniciativas paralelas também ao programa são super bem-vindas, né? Mas o que a gente sempre orienta é que essas conexões são muito importantes. Primeiro, para que a gente assegure rastreabilidade, né? Segundo, para que o setor não seja cobrado individualmente. Então, o que acontece é que, por exemplo, uma determinada rede, uma determinada loja, ela começa a executar o programa individualmente, ela vai ter uma meta individual, né? Então, ela vai ser cobrada individualmente por todo um sistema de logística reversa. E o sistema de logística reversa não é só a implementação do ponto de entrega voluntária, né? É você assegurar a destinação do material, é você assegurar a rastreabilidade, é você assegurar comunicação, é você assegurar também que o programa tenha a educação ambiental. Então, tem uma série de coisas que envolvem logística reversa. Então, por isso que, obviamente, essas ações paralelas são super importantes para que a gente tenha possibilidades, inúmeras possibilidades para o consumidor, mas seria super importante também elas estarem vinculadas a um programa de logística reversa. Não que elas não possam executar, mas super importante que elas estejam vinculadas para que elas tenham todo esse respaldo, inclusive o respaldo jurídico, né? Então, a gente tem visto na Baixada Santista que tem ocorrido muita fiscalização em um determinado município da Baixada, né? E essa fiscalização ocorre periodicamente. Então, o lojista que está lá na Baixada, seja de material de construção, seja de tinta, ele tem recebido visitas periódicas, né? E o programa, ele orienta também tudo isso, o programa de logística reversa. Que tipo de material você tem que apresentar para fiscalização, né? O que você tem que entregar para fiscalização? Então, a gente dá todo esse respaldo. Já tem uma adesão,
na associação, uma adesão ao sistema de logística reversa, um termo firmado federalmente, um termo firmado com o Ministério Público local ou com a Secretaria de Meio Ambiente local. Isso tudo assegura que aquela loja ela não tenha uma autuação, não venha a ser autuada e não venha a ser cobrada individualmente. Então, acho que essa é a grande importância. Legal, obrigado, Thaís. Salvador, como eu gosto sempre de pedir para os espectadores mandarem pergunta, vamos valorizar que mandou. A Gisele Rinaldi mandou pergunta aqui que eu acho que você já falou um pouquinho sobre o assunto, mas vale a pena repetir, né? Qual a vontade do lojista aderir ao programa Prolata? A gente percebe um movimento crescente, né? Eles têm, a gente percebe principalmente em lojas novas, né? Empresários que estão entrando no negócio, eles têm uma preocupação em estruturar a revenda, o varejo, para participar e viabilizar processos de reciclagem. Então, a gente tem sido procurado, né, em São Paulo, principalmente. Né, em São Paulo, a gente tem algumas facilidades aí viabilizadas e incrementadas pelo Prolata. Né, as lojas de grande parte da cidade de São Paulo têm alguns processos facilitadores, até pela característica logística que a gente tem na região e alguns parceiros que a Thaís conseguiu para aderir ao projeto, né? Aderir ao processo que facilitam, mas a gente tem sido procurado por lojas de outros estados, né? E isso deixa a gente bastante feliz, até primeiro porque eles procuram a gente como fonte de informação, é o que a gente sempre diz, né? Um dos nossos propósitos é ser uma fonte absolutamente confiável de informação para qualquer tipo de estrutura que o lojista precise implementar na sua loja. E segundo, que a gente percebe uma consciência crescente no varejo de tintas para participar ativamente dos processos de logística reversa. Está sendo muito bom. Legal, obrigado, Salvador. Thaís, qual que é a expectativa para a segunda fase? Você disse que ela já começa maior, né? Qual que é a expectativa que você tem para a segunda fase? Então, na segunda fase são os outros 5 municípios da Baixada, né? Então, os 4 iniciais, que foram Santos, Guarujá, São Vicente e Itanhaém. Aí a gente passa para os outros 5, Cubatão, Mongaguá, Bertioga, Praia Grande e deixa eu ver qual que é o próximo, que eu já esqueci, Peruíbe. Então, ela passa para os outros 5 municípios. Então, esses 5 municípios, a gente tem as mesmas prerrogativas dos outros 4, então a gente tem que garantir o escoamento do material, a gente tem que garantir que o consumidor possa destinar, que ele tenha um local para destinação das embalagens. Então, na fase 2, até a fase 2, a gente teria uma expectativa, a conclusão da fase 2 é agora, no mês de novembro desse ano. Então, ela contaria a partir de 12 meses do ano passado, de novembro do ano passado. E a gente teria que ter no mínimo mais 5 pontos para o consumidor devolver as latas pós-consumo de tintas, né? Digo assim com muita satisfação que a gente já mais que cumpriu o cronograma do Ministério Público e o que a gente se propôs. Então, hoje a gente tem várias redes já aderentes, tá? E a gente tem hoje 44 pontos já na Baixada. Então, não só nos municípios iniciais, na fase 1, mas a gente também já tem todos os municípios da fase 2, já com pontos de recebimento do programa. E, além desses pontos de recebimento, a gente já tem outras lojas que têm os pontos de comunicação implementados. Como eu disse, aquelas lojas que não têm o espaço físico para receber, ela tem o ponto de comunicação para orientar o consumidor aonde devolver a lata de tinta pós-consumo. Legal. Salvador, você falou que já tem pessoas procurando a Artesp. Quem está assistindo agora, o lojista que está assistindo agora e quer aderir ao programa, como que ele faz? Desculpa, Agora, Salvador, seu microfone está desligado, perdão. Não tem problema, vamos lá. O primeiro passo é entrar em contato com a gente ou com o próprio Prolata, que a gente vai preparar toda a parte, digamos, burocrática que é necessária, né? Porque como a Thaís salientou há pouco, um dos pilares básicos do programa é a rastreabilidade. A gente tem que saber de onde sai, para onde vai a lata, ela tem que percorrer um caminho
previamente estabelecido, para que a gente tenha certeza que o processo está sendo bem cumprido, né? Então, o primeiro momento é o lojista procurar ou a Artesp ou o Prolata, né, para que ele assine ali os termos de compromisso, né? Existem alguns pontos que devem ser observados. Depois, ele identifica qual é o papel que ele vai ocupar nesse processo, né? Se ele vai ser um ponto de informação ou um ponto de recebimento da embalagem, da embalagem metálica, né? E depois a gente já vai instruí-lo onde ele deve descartar, né? Que daí tem que ser uma cooperativa habilitada, né? Como a gente falou há pouco. Enfim, o primeiro passo é ele entrar em contato com a gente para que a gente prepare todo o processo para causar o menor transtorno possível, a menor dificuldade possível. O nosso papel na Artesp, em conjunto com o Prolata, é de ser um facilitador de todo o processo. O lojista entrando em contato com a gente se compromete a dar toda a assessoria necessária para que ele faça parte integrante do processo todo. Legal, Salvador. Fábio, recentemente o setor da fábrica de tinta enfrentou uma escassez de embalagens metálicas. A ampliação do processo de reciclagem ajudaria no futuro próximo para as fábricas? Sempre ajuda, né? É mais matéria-prima chegando na siderúrgica, né? Acho que não resolve o problema, claro. Eu entendo que essa questão aí da escassez, ela foi motivada aí por um descompasso entre a oferta e a procura, mesmo motivada pela pandemia, né? No primeiro momento, todo mundo achou que ia vender muito menos tinta. Então, desmobilizou e a própria produção de embalagens, a própria produção de folha de Flandres para embalagem acabou sendo reduzida. De repente, a partir de um determinado momento, a demanda começou a crescer de modo até surpreendente, né? E aí, não é assim, estalando os dedos, que a produção é retomada, né? A produção siderúrgica, a gente sabe que ela é muito complexa, depende de ativação de fornos, então leva um tempo até a coisa voltar ao normal. Agora, independente disso, logicamente que quanto mais chegar de embalagem pós-consumo à siderúrgica, melhor, né? Melhor para todos os envolvidos e melhor para o meio ambiente, né? Quer dizer, não é só o cumprimento de uma legislação, é também uma questão de consciência, né? A gente tem um só planeta, e esse planeta a gente quer que os nossos filhos e os nossos netos tenham a possibilidade de desfrutar dele da mesma forma que nós desfrutamos, né? Eu já tenho filhos mais velhos, a Thaís, por exemplo, tem filho bem pequeno, pensa no futuro do filho, né? Eu também penso nos meus netos, e acho que a gente tem que trabalhar em conjunto para isso. Queria aproveitar esse gancho aqui para comentar algo que tanto Thaís como Salvador falaram, que a solução, ela passa pelo coletivo, né? O individual, a ação individual, ela tem todos os seus méritos, mas a gente acredita que um projeto, que um processo como esse, ele depende da integração de esforços, né? Da soma de esforços. Todos têm que trabalhar numa direção só, e quanto mais integrados forem esses esforços, melhores serão os resultados, né? Por isso é que estamos aqui juntos, né? 3 entidades aí que se uniram, assim como outros parceiros que também se agregaram ao Prolata, e que vem trazendo, quer dizer, quem acompanha o crescimento do programa Prolata percebe que isso está trazendo resultados, né? Quanto mais gente participa, quanto mais gente sabe, quanto mais gente se conscientiza, mais resultados virão. E é isso que, no final do dia, a gente quer, né? Que 100% das embalagens pós-consumo voltem para a siderúrgica, onde o reaproveitamento é total, né? A gente não tem perda, né? É um sistema de economia circular muito bom, né? Quase assim, ideal.
Sem dúvida. Thaís, e quais os próximos passos do programa? Já tem um projeto de ampliação nacional, agora que a Artesp é nacional também? Já temos sim. A gente já tem trabalhado nessa expansão, né? Então, como eu falei, não só na Baixada, e até complementando o que o Fábio falou em relação à reciclagem do material, a importância desses pontos é que a gente consegue dar mais soluções para o consumidor, né? Enfim, a ampliação dos pontos é importante para a capilarização, para o consumidor ter um ponto mais próximo, conseguir descartar adequadamente. A reciclagem do material é super importante, a revalorização do material é super importante quando a gente considera que a cada tonelada de aço que volta para o processo siderúrgico, ele economiza mais de 1 tonelada de minério de ferro, deixa de extrair mais de 1 tonelada de minério de ferro. Esse é o maior impacto aí do processo siderúrgico e da fabricação do aço para embalagem. Então, é super importante que a gente tenha essa cadeia e esse ciclo muito bem fechado. Um dado super importante é que 80% de todo o aço que foi produzido no mundo ainda está em uso. Então, a importância da reciclagem, da revalorização do material para o setor é super importante de todas as formas, né? Do pilar ambiental, do pilar econômico. Como bem colocou o Fábio, se resolveria o problema da escassez, né? Acho que o Fábio, de forma muito elegante, respondeu, mas provavelmente não, tá? Provavelmente não, mas com certeza, ambientalmente, a gente tem muitos ganhos, né? E a gente tem muitos ganhos super importantes. Para outras fases, para uma expansão nacional, a gente já tem trabalhado nessas expansões, a gente já tem parceiros aqui no estado de São Paulo mesmo, depois desse início na Baixada. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente já tem outras lojas, outras redes aderentes em relação aos pontos de recebimento de latas pós-consumo. A gente também tem no estado do Paraná, agora um outro parceiro, em Santa Catarina a gente também tem parceiro, e obviamente a Artesp, como associação nacional, vai podendo sinalizar em outras regiões e outros estados. A ideia é que a gente tenha o programa em todos os estados, principalmente em relação aos pontos de entrega voluntária, como eu disse, é super importante para a capilaridade e para o acesso do consumidor final. Legal. Estamos chegando aqui no finalzinho do programa já. Salvador, você quer fazer mais alguma pergunta para os nossos participantes ou deixar um recadinho final para os revendedores? Eu acho que a gente está à disposição para viabilizar o processo, esse e outras coisas, né? A gente está falando em logística reversa, né? Uma vez eu ouvi de um economista, né? Ele falou, não existe essa história de jogar coisas fora. Não tem como jogar fora do planeta, como o Fábio falou, né? A gente não faz o resíduo sólido simplesmente desaparecer porque a gente está tirando de perto da gente ou tirando de perto, assim, do nosso campo de visão, né? Eu só queria deixar um alerta para os revendedores tomarem muito cuidado com programas que aparecem com soluções mirabolantes, né? Porque a Thaís pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas a única coisa que não pode ser feita é você tirar a sucata de um lugar e deixar em outro. O processo de revalorização, como o Fábio disse também, é um processo circular. Tá? Então não adianta alguém prometer que vai resolver um problema criando outro. E na medida que a gente está sob a égide de um organismo legal, de uma lei, as responsabilidades, se acontecer alguma coisa que não está prevista, as responsabilidades vão ser apuradas. E uma das únicas coisas que a gente não quer é que, no nosso caso em específico, que o lojista, o revendedor de tintas, ele sofra consequências por um problema que ele não causou diretamente, tá? Então, a gente está aqui justamente para isso, para respaldá-lo, para dar toda a assistência. Nessa questão de logística reversa, a gente conta com um parceiro extraordinário, que é a Beaço, o Prolata, tá? As indústrias estão apoiando esse processo também. Então, a única coisa que eu posso dizer aqui é que a gente está à plena disposição para esclarecer os lojistas e quem quer que seja sobre as dúvidas decorrentes desse processo e de tantos outros que ele tem aí.
Legal, Salvador. Obrigado, muito obrigado pela parceria. Queria agradecer também a presença do Fábio. Fábio, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Quer deixar um recado final? Acho que eu vou um pouco nessa mesma linha do Salvador, de pedir que as pessoas não procurem soluções mágicas, né? Eu acho que, como já disse muitos anos atrás o filósofo francês René Descartes, que por coincidência escreve Descartes, né? É um tema bem nosso, não existe solução fácil para problema difícil, né? Então, é preciso construir soluções, é preciso trabalhar, olhar, sentar junto, estudar o assunto, discutir quais são as melhores formas, testar, ajustar, refazer, até se chegar num programa. A montagem desse programa, que continua, né, Thaís? O programa está sendo constantemente aprimorado. Não foi uma solução tirada da cartola, né? Foi algo que foi construído com muito estudo, muito trabalho, muito planejamento, muitos erros e acertos, e até se chegar à situação atual, que já é um grande avanço, mas ainda tem possibilidades de avançar mais. Então, acho que é nesse caminho, esse é o caminho que a gente deve trilhar, e quanto mais fabricantes de tintas, mais lojistas, mais cooperativas, né, mais entrepostos, mais siderúrgicas, mais fabricantes de embalagem, mais consumidores puderem participar, aderir, promover, estimular, incentivar, melhor para todos. É isso, esse é o recado final que eu queria dar. Legal, obrigado, Fábio. Obrigado você também, Thaís. Obrigado pela participação. Se quiser deixar um recado final também. Vamos lá, claro, com certeza. Acho que o Fábio bem fechou aí falando de todos os atores. Isso é responsabilidade compartilhada, gente. É isso que a gente precisa entender. A responsabilidade também parte de nós, consumidores. Não é só uma responsabilidade do setor empresarial, né? Porque se o consumidor ele não descarta adequadamente os materiais, a gente não tem como captar esses materiais. Há uma dificuldade enorme, extrema. Então, nós, como consumidores, também temos que fazer a parte, né? Fazer o descarte adequado dos materiais. E isso é responsabilidade compartilhada. Não é só jogar no colo da indústria, que a indústria está resolvendo, com certeza, né? Então, como a gente pode ver, a gente já tem um programa muito bem estruturado, com todas as pontas, toda a cadeia fechada, mas, obviamente, que a gente tem um problema aí relativo também à educação ambiental, ao consumidor fazer esse descarte adequadamente. Então, o recado que eu quero deixar final é que para o lojista aderir isso é super fácil, não tem nenhum segredo, né? Acho que pode entrar em contato com a gente, tanto lá no Prolata ou na Artesp, que a gente vai ter uma solução, obviamente, para que vocês se enquadrem no programa da melhor forma possível. Se tiverem preocupação com investimento, não tenham preocupação com investimento, né? O que a gente quer é uma participação, a gente não quer investimentos altos, né? Porque a gente já tem toda a outra ponta da indústria investindo, né? Já tem lá a indústria de tintas que está investindo, já tem a indústria fabricante de latas que está investindo, a indústria de alimentos investindo. O que a gente quer de fato é que a gente tenha mais capilaridade e organizar todo esse sistema de logística reversa da melhor forma possível. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Thaís? Obrigado, Salvador. Obrigado, Fábio. Boa noite. Fiquem bem, fiquem com saúde aí. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.